Sabe, a gente costuma pensar em jogos só como entretenimento, né? Mas e se eles fossem muito mais do que isso? De quebra-cabeças bem simples até os videogames mais complexos, os jogos são, na verdade, uma lente poderosa para a gente entender o nosso mundo. Eles refletem e, olha só, até moldam o jeito que a gente toma decisões, compete e coopera. Vamos descobrir como isso funciona. Para a gente começar essa nossa análise, eu vou lançar essa pergunta. Parece meio estranha, né? Um paradoxo. Mas ela vai levar a gente direto para o coração de um dos quebra-cabeças de estratégia mais clássicos que existem. Então, a resposta para a nossa pergunta está escondida dentro de uma história. Uma história que mostra como a lógica de uma pessoa agindo sozinha pode acabar levando a um resultado ruim para todo mundo. Vamos imaginar a cena direitinho. A tensão no ar, o isolamento completo. O destino de cada um não está só nas próprias mãos, mas também nas mãos do parceiro, que está ali, em silêncio, do outro lado da parede. E aqui está o pulo do gato. A polícia, muito esperta, cria um jogo onde a confiança é testada no limite. O que é melhor, hein? Cooperar com o parceiro ou pensar só no próprio interesse e tentar se salvar? Agora, para e pensa com calma. A decisão aqui é puramente racional. Não tem muito espaço para moralidade ou lealdade. A liberdade está em jogo, e o que vai acontecer depende totalmente da escolha de outra pessoa. Ok, vamos analisar a matemática por trás dessa decisão. Se a gente olhar para essa tabela, a melhor opção para o grupo todo é bem clara. Se os dois ficarem em silêncio, pegam só um aninho de prisão. Mas, individualmente, a lógica muda completamente. Pensa do ponto de vista de um deles. Se o parceiro confessar, é melhor confessar também, né? Pega 2 anos em vez de 5. E se o parceiro ficar quieto? Bom, aí é melhor ainda confessar, para sair livre na hora. Ou seja, não importa o que o outro faça, confessar parece sempre a jogada mais racional. O resultado? Os dois pensam assim, os dois confessam e os dois pegam 2 anos. Esse é o tal do erro mais inteligente, uma decisão perfeitamente lógica que leva a um resultado pior para todo mundo. Esse quebra-cabeça não é só uma historinha, claro. Ele é, na verdade, a porta de entrada para um campo de estudo revolucionário que tenta, basicamente, criar um modelo para entender o comportamento humano em situações de conflito e cooperação. Essa teoria foi desenvolvida por mentes brilhantes, como o John von Neumann e mais tarde aprofundada pelo John Nash, aquele do filme. A teoria dos jogos dá pra gente uma linguagem, uma ferramenta para descrever como a gente toma decisões quando está interagindo com outras pessoas, seja na economia, na política ou até na biologia. Mas, apesar de ser genial, a teoria enfrentou uma baita resistência. Chegou a ser chamada de maldita por vários motivos. Para muita gente, a ideia de usar matemática para prever decisões humanas parecia uma coisa fria, calculista demais. Sem contar que o próprio nome, teoria dos jogos, soava meio trivial, né? E os criadores, que muitas vezes eram vistos como excêntricos, não ajudavam muito, eram recebidos com bastante ceticismo. Tá bom, vamos sair um pouco da teoria e ver como essas ideias aparecem no nosso dia a dia. Tem um exemplo que todo mundo já viu por aí, mas talvez nunca tenha parado para pensar no porquê. A lógica aqui é muito, mas muito parecida com a do dilema do prisioneiro. A melhor solução para quem está na praia seria ter os vendedores bem espalhados. Mas, para cada vendedor, a jogada mais racional é se mover um pouquinho em direção ao centro para roubar uns clientes do outro. O resultado inevitável, os dois acabam colados um no outro, bem no meio, competindo diretamente e dificultando a vida de quem está nas pontas da praia. Isso explica perfeitamente por que postos de gasolina e supermercados rivais vivem se instalando um do lado do outro. E depois que a gente começa a enxergar o mundo com as lentes da teoria dos jogos, ela aparece em todo lugar. Na tragédia dos comuns, onde os recursos naturais são explorados até o fim. Naquela conta de restaurante que todo mundo racha e aí todo mundo acaba pedindo o prato mais caro. Ou até na guerra de audiência da TV. É a mesma lógica estratégica se repetindo sem parar. Agora, vamos dar um salto para um fenômeno mais recente e talvez ainda mais profundo. A lógica dos jogos não está só explicando o mundo. Ela está ativamente invadindo e remodelando o nosso mundo. Esse é o primeiro grande movimento, a gamificação. Pensa só, aplicativos de exercício que dão medalhinhas, programas de fidelidade com pontos e níveis, plataformas de aprendizado com rankings. A realidade está sendo redesenhada com as regras dos jogos para manter a gente motivado e engajado o tempo todo. Só que essa invasão não é uma via de mão única. Enquanto os jogos estão invadindo a realidade, tem outra coisa, igualmente poderosa, acontecendo no sentido contrário. A gente pode chamar isso de mundificação. É o processo onde os jogos digitais deixam de ser simples e se tornam simulações super complexas.
Eles começam a absorver narrativas históricas, dilemas políticos, estruturas sociais do nosso mundo e acabam se transformando em espelhos interativos da nossa própria realidade. Então, o que a gente tem aqui são duas forças poderosas agindo em direções opostas. De um lado, a gamificação transforma a nossa vida num jogo cheio de pontos e recompensas. Do outro, a mundificação transforma os jogos na nossa vida, preenchendo eles com toda a complexidade do mundo real. É uma relação quase simbiótica que está mudando para sempre tanto a realidade quanto o entretenimento. E essa fusão entre jogo e realidade não é só uma curiosidade, não. Ela tem implicações bem profundas sobre como a gente entende e interage com o mundo, especialmente em áreas de alto risco, como a política e a guerra. Olha, usar jogos como ferramenta de estratégia não é novidade nenhuma. Começou lá atrás com os jogos de guerra prussianos, evoluiu para simulações de diplomacia, e hoje chegou num ponto em que a tecnologia dos videogames e as simulações militares estão tão entrelaçadas que se criou o que a gente chama de complexo militar entretenimento. E é aqui que a gente chega num ponto bem irônico, uma crítica central. As mesmas áreas que foram pioneiras no uso de jogos para análise, como os estudos estratégicos, hoje parecem estar um passo atrás. Elas não conseguem enxergar o poder cultural que esses jogos têm, tratando eles como meras ferramentas e não como as representações super influentes da realidade que eles se tornaram. E essa é a questão fundamental. Um jogo sobre geopolítica nunca é neutro. Ele sempre carrega a visão de mundo de quem o criou. Quando um videogame de guerra simplifica um conflito real, ele não está só entretendo. Ele está ensinando uma visão daquele conflito, com heróis e vilões já definidos e, com isso, moldando como uma geração inteira vai perceber o mundo. Bom, a gente viu como a lógica de um jogo pode nos levar a tomar decisões que não são as melhores para o grupo. Vimos como essa mesma lógica está sendo usada para gamificar a nossa realidade e como o nosso mundo, por sua vez, está sendo simulado dentro dos jogos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Quando a nossa realidade se parece cada vez mais com o jogo, quem é que está definindo as regras que todos nós estamos seguindo?